Caio Fábio, e aí? Agora vai? É o momento mesmo, aproveitando essa troca, o Chaldi chegando na CBF, querendo mostrar serviço, né? Porque determinadas pautas da CBF, elas são históricas ao longo dos anos. E entram gestões, saem gestões, e a gente vê sempre algo que alguém já tem prometido ao longo de uma década, ao longo de 2 décadas, ou até 3, 4 décadas, se a gente for pensar em termos de calendário, mas o Chaldi colocando novamente essa questão na mesa e querendo ser o presidente a puxar este movimento e institucionalizar o fair play financeiro no futebol brasileiro. E aí, Caio Fábio, dessa vez vai? Valu, eu confesso que sou muito cético a isso, porque, inclusive, na matéria que está aí na tela, o Rogério Caboclo, em 2020, fez um movimento parecido, né? E saiu do jeito que saiu da CBF. Era um cara também que aparentava ter a intenção de fazer o novo, de abraçar o futebol brasileiro, de fazer com que ele fosse um pouco mais saudável, e deu no que deu. Espero que a história seja diferente, mas eu ainda vejo tudo como uma tentativa política por parte do Schalke, que acabou de chegar, e aí, para se promover de alguma forma, está tentando fazer com que o fair play financeiro venha a sair do papel, né? Algo discutido há anos no futebol brasileiro, mas que nunca vai para frente, né? Recentemente, a gente teve uma expectativa de uma liga sendo formada no Brasil, e no fim das contas viraram blocos de negócio, né? Eu acho que serve como parâmetro para a gente ter muito cuidado com a questão do fair play financeiro. No geral, eu acho que dentro dos moldes que ocorre no futebol europeu é válido. Já sim, houve falhas por lá, agora, no geral, ajudou. O crescimento do futebol europeu ajudou com que os clubes se tornassem mais saudáveis, mais transparentes, com que o mercado, de um modo geral, fosse um pouco mais consistente também. Então, a ideia me agrada, mas para isso sair do papel, sinceramente, não sei se vai sair, e tem um pouco de receio quanto aos moldes, né? Até em 2020, o próprio Grafietti, perdão, o César Grafietti, ele foi um consultor da CBF nesse sentido do fair play financeiro, um cara super entendido, mas não foi para frente, né? Parece que ele expôs os dados e aí a CBF não curtiu tanto, os próprios clubes arredaram o pé. Eu tenho a sensação de que pode acontecer a mesma coisa por agora. Torço para ser surpreendido, né? E aí, claro, se isso de fato for para frente, que a CBF também possa ter a devida paciência para começar a fiscalizar, até mesmo impor sanções, porque lá na Europa foi assim, né? A própria matéria fala que só depois de 3 anos que a UEFA impôs aí o fair play financeiro, que a fiscalização começou a ser mais intensa, que as sanções começaram a funcionar. Porque os clubes precisam se adaptar também a esse cenário, né? É muito diferente. Mas hoje, Valo, em junho de 2025, eu acredito que, mais uma vez, isso daí vai terminar em pizza. E é claro que é um estudo importante, né? Até deixei a parte aqui da reportagem, onde o Capello pergunta, né, ao César Grafietti para que serve o fair play financeiro. Aí ele dá aqui, são, deixa eu ver aqui, boa. E aí ele dá essas respostas aqui, ó, para o Capello. Deixa eu ver se é possível todas as respostas ficarem aqui de forma visível para vocês. Depois eu puxo essa barra aqui para cima para vocês poderem ver o que o Grafietti responde. E tem um outro fator importante também, Pedro. Ninguém discute a questão do Grafietti, né? Isso aí é impossível a gente discutir com um cara que tem o know-how, tem a capacidade que ele tem, inclusive foi convidado, né, pela CBF lá em 2020 para fazer esse estudo. Agora, foi antes da SAF, né? Esse estudo aí, porque a primeira SAF, inclusive, é a do Cuiabá, que acontece em 2021. Em 2021, agosto de 21, isso mesmo, fui consultar aqui.
Então, como é que fica, né, essa situação? Ele fez esse estudo todo ali, juntamente com o Capello, antes da aprovação da lei da SAF no Brasil. Como é que será que ficaria? Depois a gente pode até mostrar a lista dos times, né? Que ele mostra que não se dariam bem, digamos assim, com o fair play financeiro acontecendo no país, Pedro. Ô, Valu, é uma ideia que eu acho que ela em algum momento ela vai precisar de existir, né? E aí eu vejo pontos positivos e pontos negativos. E claro, né? Vocês comentaram muito bem, o Caio e você apontaram que em outro momento a gente já tentou trazer esse tipo de debate. E aí a gente acabou não conseguindo evoluir dentro dessa conversa. Agora, são pontos aí que precisam ser olhados com muita atenção. E eu trago dois, vou passar depois a palavra aqui para o Samuel e a gente pode se estender nesse assunto mais para frente. Que é o seguinte: antes da questão do fair play financeiro, é necessário também olhar para as cotas de televisão. Eu acho que a forma que as cotas são distribuídas no futebol brasileiro, elas precisam de ser revistas. E aí a gente vai ter que tomar muito cuidado para que isso não funcione ali também como esse é um ponto negativo, né? Se a gente não conseguir organizar as cotas de televisão, a gente vai acabar tendo muitos problemas porque equipes arrecadam mais. O ponto positivo é que pode dar uma controlada nesse mercado cada vez mais inflacionado de remuneração de atletas, de precificação de compras de atletas. Só um pitaco rápido nessa questão aí Claro. do fair play, né? Vamos ver como é que será esse grupo de estudo aí, né? Mas as regras têm que ser essas aí. Comprou, tem que pagar, sem atraso de salário. Esse é o básico, véio. Se um clube tem um dono que ele está disposto a fazer aporte, véio, qual o problema disso? Então, o Brasil, chegou 2025, né? Depois de todo mundo aí se beneficiar de um jeito ou de outro, do Flamengo se reestruturar aí com muito mérito também do Bandeira, mas muito que a gente sabe o que o Flamengo teve, né? Então, essa disparidade das receitas aí de TV, esse é um principal ponto que ajudou a alavancar, né? Aí vem o Palmeiras, primeiro lá com o Paulo Nobre, depois com a Crefisa, e fez tudo o que fez, né? Então, agora é a hora de colocar regras que tem que gastar de acordo com o faturamento. Então, essa é a hora, né? Vamos devagar com as coisas aí, porque senão, né, o Pedro Lourenço é dono do supermercado BH, né? Então, o supermercado BH ele vai comprar um patrocínio no Cruzeiro de tantos milhões. E aí, quem vai definir? A minha marca, eu quero isso, vale isso, e aí? Então, né? Se quer... Porque vai acontecer muita coisa, né? Se quer fazer um fair play financeiro igual se fazem em outros lados, né? O negócio é comprou, tem que pagar. Salário sem atraso. É o primeiro passo aí para mudar o futebol brasileiro. E outra coisa, querem discutir. Imagina. Então, e não vem com essa ilusão de cada clube viver com o que arrecada. Não, não vem com essa, não, que essa é uma balela danada. Pode fazer. Uma coisa muito importante: ninguém está querendo que seja autorizada a lavagem de dinheiro. Não, esse dinheiro foi aportado. Peraí, qual que é a origem desse dinheiro que está sendo aportado? Eu quero legalidade, mas eu não acho legal o clube ter condições de receber aportes de dinheiros lícitos depois da lei da SAF e vir o fair play financeiro e falar assim: não, você só pode receber 100 milhões de aporte, ou então só receber 30% do valor, um aporte no valor de 30% do que você arrecada. Só que enquanto isso, vou falar baixinho aqui, ó. Alguém já ouviu falar a respeito que o fair play financeiro vai querer discutir as cotas também televisivas? Ó. Bom, me engana que eu gosto.